Graça e paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma manhã, no nosso precioso devocional, no nosso café com a palavra de Deus. E eu quero convidá-los nessa manhã a meditar comigo aqui em Hebreus capítulo 12. Continuamos em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14, tá bom? O subtítulo aqui fala assim: advertência contra a rejeição de Deus. Então é muito forte o que nós vamos hoje meditar aqui, porque fala da rejeição de Deus. O autor aos Hebreus está falando aqui para termos cuidado em relação a sermos rejeitados, a sermos desaprovados, melhor falando, por Deus. O verso 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente vai ver e vai ler outros versículos aqui, porém eu quero logo aqui de antemão ir meditando por parte com você aqui, tá bom? O verso 14 ele fala: esforcem-se para viver em paz com todos. Eu quero pegar essa parte A aqui primeiro. Ele está desafiando a cada um de nós a nos esforçar para viver em paz com todos. Ou seja, a primeira coisa que eu posso entender aqui é que manter a paz com as pessoas, andar em paz com as pessoas, é um grande desafio para cada um de nós. Não é fácil. Então, é por isso que ele usa essa expressão, esse verbo esforçar. Esforcem-se. Ou seja, meus queridos, já é o primeiro desafio para todos nós. Lidar com seres humanos, lidar com as pessoas, relacionamento interpessoal já é um grande desafio por si só. Por quê? Porque cada pessoa, cada ser humano é um mundo. Cada ser humano tem muitos mistérios envolvidos dentro de cada alma, dentro de cada pessoa. E é por isso que ele fala para nos esforçar. É porque não é algo fácil, não é algo simples. Relacionamento é algo que exige de cada um de nós muito esforço realmente. E principalmente manter a paz. Porque em todos os locais, queridos, independente que sejam locais cristãos, ambientes cristãos, ou ambiente onde não tem pessoas cristãs, em todos os lugares nós vamos ter esse desafio, essa dificuldade, vamos dizer assim. Porque ser humano é ser humano, independente se é cristão ou não. Então manter a paz é manter a harmonia. Viver em paz é viver em harmonia, é viver em comunidade, é viver em amor, certo? Vai haver problemas? Sim, haverão problemas, haverão dificuldades em todos os setores da sociedade. Quer seja lá no seu emprego, lá no seu trabalho, sempre vai existir aquela pessoa difícil que você vai encontrar dificuldade em lidar com essa pessoa. Mas é isso que é o bom das relações, sabe, queridos? Porque se todo mundo fosse bonzinho, se todo mundo fosse de um jeito, não haveria relacionamento. Nós seríamos robôs, porque todo mundo ia ser igual. Mas cada ser humano tem um jeito, tem uma personalidade, tem um estilo, tem um modo de ser, um modo de se comportar, um modo de falar. E aí que é o grande desafio das relações interpessoais. É a gente aprender com cada um. É a gente saber lidar com cada um. Saber lidar com as diferenças. Saber lidar com os diferentes pensamentos. Isso é as relações interpessoais. E aqui o autor fala para a gente se esforçar. Se esforçar, fazer de tudo. Fazer a nossa parte. Fazer o nosso papel para que haja paz entre os relacionamentos, ok?
E aqui eu acabo me lembrando de um outro texto, em 1 João, capítulo 1, verso 7. Enquanto eu estava meditando, eu me lembrei desse texto que diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Olha só, se nós andamos na luz, nós estamos andando debaixo dessa luz, e na luz, como Cristo está na luz, o que vai acontecer? Nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Ou seja, meus queridos irmãos, um dos resultados, uma das provas que nós estamos andando em comunhão com Deus, é nós estarmos andando em comunhão uns com os outros. Ok? Deu para entender? Se nós andamos em comunhão com Deus, se nós andamos na luz, também, consequentemente, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E é isso que o autor aos Hebreus está falando. Esforce-se para viver em paz com todos. Esforce-se para manter comunhão uns com os outros. Então, meu querido, minha querida, está aqui o grande desafio para você nesse dia. Faça a sua parte, faça o possível para você ter comunhão uns com os outros. Ok? Essa é a parte A do verso 14. E eu vou parar por aqui, porque amanhã eu quero continuar com você esse texto, o verso 14. Eu quero continuar com você lendo mais versículos. Então, amanhã me aguarde, eu aguardo você também, para a gente continuar estudando aqui o verso 14, o verso 15, o verso 16 e o verso 17, ok? Então, o primeiro desafio, a primeira lição que o Senhor nos deixa nessa manhã é para que a gente possa nos esforçar para mantermos comunhão um com os outros, tá bom? E para concluir essa primeira parte desse estudo, desse devocional, eu quero deixar para você João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, que diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos. São palavras do nosso Senhor Jesus. E ele está dizendo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que o mundo, é assim que a sociedade, é assim que as pessoas vão conhecer de fato que nós somos discípulos de Jesus. Quando nós, primeiramente nós, entre igreja, entre os irmãos, entre família, nos amarmos uns aos outros, cuidarmos uns aos outros, apacentarmos uns aos outros. Quando isso acontecer, as pessoas de fora vão olhar e dizer: esses são verdadeiros discípulos de Jesus. Esses são verdadeiros filhos e filhas de Jesus. O amor é a marca do cristão. O amor, queridos, é a identidade do cristão. Não tem como separar isso. Então, por isso, o nosso desafio desse dia é perdoar, é pedir perdão, é nos esforçar, é fazer a nossa parte, é fazer o nosso papel dentro dessa relação, dentro desse mundo que nós vivemos, é fazer a nossa parte de manter a paz com todos, tá bom? Espero que você tenha sido muito abençoado através desse devocional, mas amanhã a gente continua, tá? A segunda parte, lendo ainda o verso 14 e os demais versículos. Então, eu aguardo você, um forte abraço e até o próximo Café com a Palavra de Deus.